Muito bem, pessoal, está no ar mais um Executive Talk and Wine, que agora é um novo formato do Executive Talk, onde nós vamos bater um papo com executivos do alto escalão, gente que faz, e tomando um vinho, batendo um papo, de onde a gente tira mais verdades do mundo corporativo. A Ariane aqui comigo está, ela é sommelier e nada mais justo do que a gente juntar essas duas frentes, né? O papo executivo mais o mundo do vinho, né, Ariane? Uma bela harmonização, né? E hoje a gente recebe aqui, tem o prazer de receber nesse primeiro capítulo do Executive Talk and Wine, o Brito, que é dono da agência Purpose. Brito, muito obrigado por vir até aqui, bater esse papo com a gente. Eu quero saber tudo que você faz. Agradeço o convite, estou muito à vontade aqui, inclusive tomando um bom vinho. Essa é a ideia. E feliz por estar estreando com vocês aí o primeiro episódio do formato novo, né? Eu vejo que hoje, como agência, nós temos um diferencial muito grande que é o posicionamento de marca. A gente gosta de falar muito sobre isso, porque a gente entende que é necessário se posicionar o tempo todo. O mercado é um mercado que muda muito, em constante evolução, e você precisa estar revisitando isso. Mas hoje eu queria explorar bastante aqui com vocês sobre a importância do posicionamento, independente do tamanho da empresa. Eu acho que tem muitas empresas ainda que olham o marketing de forma como um custo, né? Vamos dizer assim, como uma despesa e não como um investimento. Então, assim, quando você pega uma empresa mais estruturada, ela sabe já o valor do marketing, né? Ela sabe a importância do marketing por trás de uma estratégia, por trás da empresa. Acho que... É isso. Tem uma certa resistência também de algumas empresas, né, que contratam uma agência de marketing, vão entrar lá uma estratégia, precisa gravar um vídeo aqui, precisa fazer uma comunicação ali, e a galera foge disso, né? A gente vê muito hoje em dia, até muitos memes na internet, falando, vídeo que a menina do marketing pede para eu fazer, e eu não quero, fico fugindo da menina o tempo todo. Vocês sofrem com isso também? Sofremos. Às vezes a gente vai assumir um novo projeto, um novo cliente, e a gente se depara com reclamação. O parceiro anterior não fez nada, não sei o quê. Mas a grande dificuldade hoje é que, na verdade, esse trabalho tem que ser desenvolvido a quatro mãos. A participação da empresa tem que ser fundamental. Sim. Porque por mais que nós somos especialistas na nossa área, e a gente vai estudar o negócio do cliente, mas o DNA desse negócio está no cliente, está na mente do cliente, está no coração dele. É ele que idealizou isso, que tem uma visão de futuro, e ele não pode delegar, porque é aquela crença, aquele pensamento que acho que precisa ser desconstruído. Eu estou pagando, você tem que fazer. Exato. Né? Você está investindo num negócio que é seu e você tem que torcer para que isso dê certo, né? Exatamente. Até porque tem que ter uma conexão, né? Assim, tem que ter aquela conexão, porque senão fica uma coisa parece também separada. Você tem que ter aquela conexão entre a cultura da empresa, entre a estratégia da empresa e o posicionamento da empresa no mercado. Senão ficam coisas assim meio que paralelas que não se conversam. E eu acho que o cliente acaba sentindo essa desconexão que existe muitas vezes entre o posicionamento da empresa e a estratégia da empresa, a cultura da empresa. E tem um ponto aí que aí só fechando o assunto da reclamação, né? Então eu vejo que falta muita clareza hoje. Nas grandes corporações até tem um time de marketing, já tem uma cultura definida, a galera já sabe qual é a direção que estão indo, né? Mas para o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, muitas vezes que a gente se depara com esse tipo de situação, mas é porque tudo se define com a falta de clareza. Para onde que essa empresa quer ir? Né? Qual que é o business, qual o core dela mesmo? O que ela está entregando para esse cliente? Às vezes não sabe, cara. Às vezes... E aí chega uma agência querendo pegar o contrato, querendo trabalhar, mas não tem. Então, assim, a chance de dar certo é zero. Eu costumo dizer que, assim, acho que você ia falar, mas o pequeno empreendedor, a gente também atende esse nicho às vezes. E assim, aqui não é uma crítica, porque não tem um certo e errado, né? Sim. Então, o cara, às vezes ele dorme empreendedor, ele dorme CLT e acorda empreendedor, né? Isso tem muito disso, né? Só que aí ele faz um cartão de visita, faz um logotipo lá. Hoje a gente está vivendo a era das IAs, né? As ferramentas que possibilitam qualquer um fazer uma imagem lá e tal. E aí esse cara faz um cartão de visita, um logotipo e vai para o front, vai trabalhar, né? E o negócio dele começa a dar certo. E esse cara começa a entrar nessa parte da execução. Aí ele passa 1 mês executando, 2 meses, 5 anos, 10 anos executando e não olha para a parte de comunicação da empresa dele. E ele perdeu todo esse tempo, a oportunidade dele se posicionar.
de entender que a marca dele, porque como ele foi um processo muito rápido, ele acordou CLT, empreendedor, ele não teve tempo de fazer essa análise do mercado dele, do nicho dele, ele só fez um copia e cola, porque ele entendeu que a outra empresa faz, ganha dinheiro também, está dando certo e eu vou na onda. Mas não se estruturou para acompanhar esse crescimento. Para acompanhar esse crescimento. E perdeu muito tempo de posicionamento. Né? O posicionamento ele é muito importante para a marca. E você não constrói isso do dia para o outro. É uma construção a longo prazo mesmo. E como é que vocês medem isso? Né? Hoje em dia a gente está falando exatamente do quê? É material, a cor, a paleta de cores, o que exatamente, né, uma agência vai lá e presta como um serviço que vai agregar? Redes sociais, o que mais? Falando da entrega do nosso trabalho, por exemplo, no desenvolvimento de uma marca, ela vai além do logotipo. O logotipo é só o logotipo é um elemento que representa essa marca, né? Mas a identidade visual, por exemplo, ela tem mais itens, né? Que é a papelaria, né? É como a marca vai a cor, a fonte, né? Cada fonte tem assim, eu não posso, se você tem uma marca forte, eu não posso colocar uma fonte fina, porque já vai descaracterizar toda a tua força, a tua fala. Então, assim, existe um estudo, existe tudo um porquê para a gente desenvolver uma marca, né? E aí logotipo não é marca também, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, né? Marca é um todo, né? O brand é onde... Inclusive, a gente até pode falar de cultura de empresa, né, que está linkada ao brand, à marca mesmo. Então, o logotipo é um elemento, a identidade visual são os elementos que compõem essa comunicação, mas a marca ela é muito mais profunda do que isso, né? Por exemplo, o Executive Talk, o que você acha dessas cores, né? Você acha que representa eu e a Ariane e esse momento que a gente está aqui? Olha que arriscada essa pergunta. É muito arriscado, mas uma análise gratuita aqui, ó. Vou dar uma análise muito gratuita aqui e te conheci agora, mas conhecendo a dinâmica da Ariane. O amarelo cai muito bem, porque o amarelo passa dinamismo, né? E só para falar de teoria das cores, né? E o azul passa segurança, né? E é uma cor que o mundo corporativo usa muito, né? Então, mas as cores é interessante. Então, porque as cores, ela tem um lado bom e um lado ruim, vamos dizer assim, né? Mas essa é uma leitura inconsciente que a gente faz das cores, né? Então, por isso que é importante, se você, vamos falar de logotipo, né? Não de marca no todo. Mas se você vai fazer um logotipo, por exemplo, vai colocar um vermelho, mas seu segmento não é food, não é alimentação, você precisa ter muita consciência disso, que você está colocando uma cor ali que não vai conversar no inconsciente do teu público, né? Então, cara, nada é aleatório. Quando se trata da tua empresa, da tua vida, a gente tem que olhar com mais carinho, tem que sair desse mundo do aleatório, de vou pagar barato, não vou investir, porque... Tem que representar de fato. Tem que representar, porque alma, se amanhã você cresce de uma forma... Exato. Aí você vai ter que, né, refazer tudo, né? Tudo, então... Tem que pensar antes. A gente vê grandes marcas, cara, é muito interessante. Por exemplo, a Apple... Há 40 anos, a Apple era uma empresa que fazia computadores para design, para profissionais da minha área, para designers, né? E aí, a Apple, ao longo do tempo, foi se transformando numa empresa de tecnologia. Hoje, a Apple tem várias frentes, né? Sim. Então, tem telefonia, tem televisão, tem cinema, tem tudo, né? E só que a Apple, ela não focou no produto dela. Ela focou na proposta de valor dela, que pensa diferente. Sim. Né? E aí, se você for fazer uma análise entre Apple e Xerox, que é uma empresa que... Cara, a Xerox focou no produto dela, e hoje quem é Xerox? Porque a Xerox foi importante num determinado momento do mercado. Fazia cópia e tudo mais, serviu a gente. Só que o que eu quero dizer, não acompanhou esse mercado. Exato. Né? A Apple acompanha porque ela não está focada no produto dela, ela está focada na proposta de valor dela, que é a tecnologia, que é a segurança. Então, quando a gente fala de marca, a gente está falando dessa profundidade, né? Não só um logotipo que representa o que a gente está fazendo aqui,
E aí quando eu olhar no talk, eu falar, pô, já tive lá no podcast, lá, tal. Mas por trás disso aí tem uma filosofia de vocês. Tem um porquê. Por que vocês estão fazendo isso? Onde vocês querem chegar? Né? Então começa por aí. Então o nosso processo de desenvolvimento de marca, quando a gente começa, a gente quer entender o empresário. A gente quer saber para onde ele quer ir, qual que é o sonho dele, por que ele está fazendo isso, para quê, para quem. Que se ele entende isso e coloca isso no briefing que a gente pede para ele colocar, tipo, a chance da gente estar muito alinhado é grande, né? Então, é importante devolver para ele uma marca que toque o coração dele e falar, cara, isso aqui tem meu DNA, tem minha alma. Sim. Então, é muito bacana isso. E aí você vai ter prazer, orgulho de pegar a tua marca e falar, cara, isso aqui é a minha marca, cara, é o meu sonho. Nasci numa garagem, eu nasci dentro do meu quarto e hoje eu tô aqui, sou essa potência e tal. Então, porque quando você fala de posicionamento de marca, você também está falando de posicionamento de vida, né? Que requer algumas mudanças que refletem em crenças do empreendedor. Sim. E às vezes esse cara ele é muito centralizador, ele não quer soltar. Exatamente porque ele está preso nessa paixão dele. Só que a proposta, às vezes, é que essa paixão dele vai continuar sendo a paixão dele, a menina dos olhos dele, Exato. Só que vai crescer. É difícil a gente soltar nossos filhos, né? Eu sei que a gente fala os filhos são para o mundo, né? Mas a gente não quer saber isso. Mas quando uma analogia, né? Quando a gente vê esse filho crescer, dar frutos, se desenvolver, esse cara vai encher a gente de orgulho, né? O empreendedor, ele tem essa dificuldade de delegar, ele controla muito. Então, quando você fala para ele, cara, você precisa fazer essa mudança aqui, vai refletir nisso, só que isso mexe numa estrutura de crença dele, que às vezes a gente tem essa dificuldade. Sim, aí, imagino. de fazer essa transição, de mudar isso, né? Então, a gente depara muito com esse problema, assim. A gente tem, esse é um paradoxo do mundo corporativo em geral, talvez do ser humano. De novo, o executivo te contrata para você fazer algumas mudanças e ele tem uma certa resistência dessas mesmas mudanças. Sim. No caso eu como headhunter, algumas empresas me contratam para eu trazer um diretor de RH ou um CFO que vai mudar completamente a estrutura da empresa. Chega lá, o cara não deixa ele fazer nada. E o executivo me liga depois. Pô, não tem autonomia nenhuma, o cara não deixa fazer nada aqui. Acontece muito, assim, não é 20%, é mais de 50% essa resistência. Quer, mas será que está pronto para fazer essa mudança? Muitas vezes não então está tem que ter uma pronto. mudança de comportamento mesmo, né? Cara, eu acho que tudo se resume à segurança, à falta de segurança. Mas esse é a clareza, né, de que esse cara pode transformar o business dele. E são pessoas, né? Aí vou ter que falar um pouquinho da minha área, né? Lógico. Mas são pessoas o tempo todo. Sempre. Porque nós estamos lidando com pessoas, então são sonhos, são aspirações, né? São medos, são crenças que você tem que lidar ali no seu dia a dia. Então, todo o trabalho de vocês tem que também levar isso em consideração, né? A gente está falando disso, eu acho que vale salientar aqui, e você lida muito com pessoas, né? O seu trabalho é mais focado no desenvolvimento pessoal, nessa coisa do olhar humano, né? Mas eu acho que as empresas, né, e aí é desde o início, né, cara, que a gente pega alguns trabalhos que o cara está começando, o cara não começou a executar ainda. E a gente tenta vender para ele essa ideia mais ampla de que, cara, as pessoas falam, pô, hoje visão, missão e valor não tem importância. Tem sim, cara. Porque se é uma missão que está no teu coração, se é uma visão que está aqui, se são valores que são inegociáveis para você, isso vai tornar a cultura da tua empresa daqui a pouco. E esse negócio precisa se espalhar dentro da tua empresa, por mais que seja uma empresa menor, de 2, 3 colaboradores, mas você já tem que começar logo com o teu valor ali, cara. Valor não se negocia. Sensacional isso. Você sabe que quando eu pego as consultorias nas empresas, eu sempre pergunto, vocês têm missão, visão, valor? Aí eles respondem sim, né? Aí eu pergunto, tá, mas tá na parede? Ou tá sendo praticado? Porque é completamente diferente. Né? Aquilo... E hoje, assim, hoje a IA tá aí para ajudar você com a missão linda, maravilhosa. Palavras maravilhosas. Mas e aí? Mas você tem que ter walk the talk, né? Você tem que, né, fazer aquilo que você coloca na parede. Então, acho que isso também... Teve uma parte da minha vida que eu vim para um despertar. Falei, pô, preciso sair disso, ser um novo Brito, né?
E uma palavra que me acompanha muito desde então é a palavra clareza, cara. Você precisa ter clareza. Exatamente. Clareza, assertividade, clareza. Você precisa estar conectado com a tua verdade, ser íntegro. Então, quando você vai empreender, você é o reflexo do seu negócio. Então, se você não for verdadeiro com você, não tiver essa integridade, não souber você não passa isso adiante, quem é você, nem para o seu time, nem para o seu cliente. E sente, né? E muito mais, eu acho que você acaba contaminando a tua marca. Porque você só dá aquilo que você tem. E se você tiver, cara, com essa cabeça ruim, perturbada, sem clareza, sem saber para onde vai você vai levar a tua empresa? Então, Ariane, sim, sempre são pessoas. Sim. Sempre. São pessoas que conduzem tudo, cara. Então, acho que a gente precisa olhar para o lado humano mesmo, né? Sim. E eu acho que todo mundo tem, vamos dizer, o direito de empreender. Mas eu acho que a galera antes precisava dar uma olhada pro interno. Sim. Internalizar, entender, peraí, quem sou eu aqui? Para onde que eu quero ir? Quais são meus sonhos? Porque isso vai refletir no seu negócio. Sim. E aí é uma coisa. E aí, se a gente viajar um pouco mais aqui, falar sobre, dependendo como você vê o mundo, você atrai pessoas que vê da mesma forma que você. Isso tem que refletir o tempo todo. Por quê? Porque, cara, se você quer crescer como empresa e se você não evolui de dentro para fora, infelizmente, você vai conectar com pessoas com a mesma frequência que você. E você não vai conseguir pegar um cara que o Joel traga do mercado, um cara que esteja numa outra frequência, esse cara não vai conseguir ficar com você. Porque a gente está falando de frequência, de pontos de vista, percepção, que é o que rege tudo. Mas é porque não dá esse match. Exato. É um match. E é a mesma coisa quando você fala de posicionamento de marca. A marca de uma empresa, né? Ela tem que ter esse match com as pessoas que trabalham ali. Porque senão fica aquela coisa que não se conversa. A gente fala muito no posicionamento de marca, a gente fala muito que é muito importante no ponto de vista de marca para cliente, a gente fala muito de pertencimento. Você fica com a marca porque você se sente pertencente daquela comunidade. Nós, por exemplo, eu vi que todos somos usuários aqui da maçãzinha. A gente se sente pertencente dessa comunidade. Sim. Eu acho que a empresa é a mesma coisa. Se o funcionário, o colaborador, né, não se sentir pertencente desse ambiente, não entender que ele é uma peça importante, fundamental para fazer essa engrenagem funcionar, fica desmotivado. Claro. E se a parte de cima também não tiver um olhar para esse cara e mostrar a importância dele dentro do processo e extrair dele aquilo que ele pode dar de melhor, não vai tendo conexão nas pontas. Essa falta de conexão que eu acho que falta. E aí chega uma hora que fica bagunçado. Exato. Então, são essas rachaduras. Uma hora elas vão aumentando e não tem como, né? E aí tudo reflete no teu trabalho, que você vai ter que correr atrás de outro profissional, seu trabalho, que você vai ter que ir lá e falar assim, olha para você, olha pro... E pro meu trabalho, que você fala, cara, qualquer estratégia que a gente colocar aqui não vai funcionar, porque nem você sabe para onde você quer ir. Mas olha que interessante, né? A gente vem falar de posicionamento de marca e chegar em conclusões como essa, né? Comportamento. Que não é só um logo, gente, não é só, é muito mais complexo e tem a ver muito com a questão da cultura da empresa, as pessoas que estão envolvidas por trás, é muito mais... É muito mais amplo. Detalhado, muito mais né? detalhado, Eu diria, do que a gente imagina. Então, CEO, antes de contratar um headhunter, uma pessoa de gestão de desenvolvimento, né? De pessoas. Uma pessoa de gestão de pessoas e uma agência de marketing, certifique-se que você sabe exatamente sua missão, visão, valores e onde você quer chegar. Não é? Isso um papo reto isso aqui, ó. A culpa é um papo reto. tá no vinho aqui, ó. A culpa tá no vinho. Mas agora também ficou claro para mim porque que a sua consultoria chama-se Purpose. E o cara é baseado em propósito. Eu entrevistei uma pessoa esses dias, porque eu tenho um podcast também que fala de corrida e empreendedorismo, que a gente gosta de ouvir histórias, na verdade, porque eu acho que isso inspira, encanta, né? E essa moça, ela vai fazer 144 meias maratonas esse ano, ela já fez 101. E a gente estava conversando muito e perguntando para ela, como que você faz, né, para acordar motivada e tal? E ela falou uma frase que é muito bacana e aquilo ficou tal. Eu sou esse cara que,
Quando eu escuto alguma coisa, eu falo, cara, isso foi para mim, isso aqui eu vou guardar aqui. Então compartilha, porque pode ser com muitas pessoas aqui também, né? É muito legal porque a Jane falou o seguinte, abre aspas, a Jane falou, cara, quem tem um propósito bem definido não aceita qualquer proposta. Exato. Então por isso que eu acho que o propósito é o que te norteia, cara. Porque tudo vai ser difícil. Tudo. Se você não tiver um propósito, né, um motivo pelo qual você está ali fazendo aquilo, fica você sem o vai alicerce, desistir. né? Você vai Fica desistir. sem o alicerce. Ontem eu conversei com um rapaz que ele é um atleta paralímpico e aí o lance da decisão, quando ele estava no hospital passando por o processo dele lá de amputar e tal, ele falou pro pai dele, não pai, fica tranquilo. E ele aceitou, que eu acho que a aceitação também é um negócio que, puxa, quem consegue se aceitar, Sim. tá no céu, cara. E ele se aceitou e já definiu ali, pai, eu serei um atleta paralímpico. E hoje ele é o terceiro atleta, o melhor atleta paralímpico do Brasil. Tá vendo? Que legal. E o 14º do mundo todo, na modalidade de esqui. Um exemplo. Então, é um baita exemplo. Mas, assim, para falar do poder da decisão, tanto a Jane quanto o Gui, eles decidiram fazer. E quando a gente empreende e decide fazer e tem esse propósito bem definido, as coisas vão acontecendo também. Você vai se posicionando, as coisas, os frutos, né, vão. A árvore, na verdade, vai ser mais frondosa quando você tem clareza ali. O papo tá ótimo, o vinho maravilhoso, mas agora eu vou ter que fazer aquela perguntinha para finalizar. Bora. Aqui, ó. Se tivesse que deixar uma dica aqui para as pessoas que estão assistindo, sejam CEOs, empresários ou mesmo colaboradores, o que você falaria em relação a posicionamento de marca? O que você acha importante deixar como insight aí para todo mundo? Eu acho importante dizer que nunca é tarde para olhar para o seu posicionamento de marca, para entender onde a tua marca está, se de fato a tua marca está posicionada. Muito provavelmente sim, você já tem clientes que quando pensam em comprar o teu produto vai falar com você por algum atributo que você, né, ofereceu ali para ele, né? Pode ser um atendimento bacana, pode ser alguma coisa que aconteceu nessa experiência que hoje ele te dá preferência. Então assim, você já está posicionado, mas o posicionamento ele é algo que precisa ser revisitado o tempo todo, porque o mercado é muito dinâmico, pessoas mudam de opiniões e comportamento o tempo todo também. Então minha dica é, olha para o posicionamento da tua marca, olha para o teu posicionamento como pessoa, porque isso vai refletir na tua marca. E siga acreditando no seu sonho, no teu projeto, porque pode ter certeza que ele gera muitos benefícios para as pessoas. Muito bom. É isso. Muito bom. Obrigada, Brito. Obrigado, Brito. Muito obrigada. Valeu. Saúde. Saúde e tal. Cheers.